Galera, hoje eu quero fazer um aulão aqui contando sobre a história do Bitcoin e do dinheiro. Com certeza você já ouviu falar de Bitcoin, mas será que você entendeu por que ele foi criado? Para que ele serve? Como ele funciona? Quais as vantagens do Bitcoin com relação a qualquer outra moeda? Então, hoje eu vou explicar tudo para vocês, só que antes de falar a história do Bitcoin, a gente vai analisar a história do dinheiro e a história dos bancos. Para começar, vamos fazer um resumo aqui da história do dinheiro. Hoje a gente entende por dinheiro um pedaço de papel ou uma moeda que é usada para a gente comprar coisa. Mas nem sempre foi assim. Não sei se você lembra da época da escola, as aulas de história, que falava que muito antigamente, há milhares de anos, não tinha moeda, não tinha papel, não tinha esse dinheiro aqui. E aí como que as pessoas compravam as coisas? Por meio de trocas, que é o chamado escambo. Se eu tinha uma coisa e você tinha outra, como não tinha dinheiro, a gente fazia troca. Eu te dava um pedaço de osso, em troca de você me dar um pedaço de madeira. Se você conseguiu pescar um peixe, eu fazia uma troca com você e te dava um pouco de milho em troca do peixe. O problema disso é que nem sempre a outra pessoa tinha interesse naquilo que eu podia dar. Então, faz de conta que você, lá antigamente, você tinha um monte de frango, de galinha, e eu queria uma galinha. Só que eu só tenho arroz para te dar em troca. Só que você já tem arroz. Então você não vai ter interesse em trocar o teu frango pelo meu arroz. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a definir, algum elemento específico para padronizar, para ser usado como forma de pagamento. E um dos primeiros elementos que foi usado como dinheiro foi o sal. Eles definiram, a partir de agora, a gente vai usar o sal como moeda de troca. E é daí que vem a palavra salário. Antigamente as pessoas eram pagas com sal, porque sal era muito útil, ajudava não só a salgar as coisas, mas também a conservar os alimentos numa época que não tinha geladeira, não tinha freezer, né? Uma curiosidade. Você sabe por que o bacalhau é tão salgado? É porque ele vem lá do norte da Europa e demora meses para chegar aqui no navio. E aí eles lotam o peixe de sal para evitar que ele não apodreça, ou melhor, para evitar que ele apodreça, né? Então, o sal serve para conservar. E imagina antigamente, quando não tinha congelador, né? Tudo estragaria muito rápido. O sal começou a ser usado como forma de pagamento, e aí eu te dava meio quilo de sal e você me dava 1 quilo de feijão. Até aí, beleza, só que com o tempo passando, o homem começou a ter muito sal. Começou a descobrir como tirar sal da natureza, das pedras, aí começou a ficar muito fácil ter sal. Ele deixou de ser tão valioso. E começaram a ter outras coisas usadas como forma de pagamento. Uma muito comum era o gado. Eu queria um terreno teu, eu te dava 10 vacas e você me dava o terreno. Ou então eu queria 100 quilos de trigo, eu te dava 2 bezerros, né? Então as pessoas começaram a usar outras coisas como forma de pagamento, até que em algum momento, há muitos anos, eles começaram a usar pedaços de metal. Começou com metal normal e tal, só que aí depois foi mudando para ouro, para prata, e foi aí que surgiram as moedas, né, que a gente usa hoje, né? Então, percebe que até aqui, cada pessoa guardava o seu próprio dinheiro. Podia ser sal, podia ser gado, podia ser metal, o dinheiro ficava em posse da pessoa, ela guardava e ela fazia o que ela quisesse com o dinheiro dela, tá? Só que aí vieram a filosofia, os pensadores gregos, começaram a falar sobre política, começou a ter muita reflexão, e aí começou a existir o governo, que passou a definir o que era usado como dinheiro. Imagina que o metal era usado como moeda. Nem todo mundo sabia identificar se era um metal X ou Y, né? Então começou a ter muita falsificação. Aí o governo começou a centralizar nele a emissão de moeda. Agora era o governo que emitia as moedas. Aí teve vários metais, né? Surgiram as moedas de níquel e surgiu também o dinheiro de papel que a gente conhece. Só que tanto as moedas de metal quanto a cédula de papel tinham um selo do governo para garantir que aquele papel tinha valor mesmo, não era de um falsificador, né? Então, qualquer papel que não tivesse o carimbo do governo não tinha confiança nenhuma, pode ser falso. E é assim que a gente chega ao dinheiro de papel e de moeda que a gente tem hoje, que é um dinheiro que é emitido pelo governo, controlado pelo governo, só pode ser impresso pelo governo. E se a gente for pensar, uma nota de 20 reais, isso aqui é um pedaço de papel, galera, né?
Só que, por ele ser emitido pelo governo, ele vale o que vale. E é esse dinheiro que a gente chama de moeda fiduciária. Deixa eu desamassar aqui. Fiduciária vem do latim, tem a ver com a palavra fé. Uma moeda fiduciária é uma moeda que ela é emitida pelo governo e você tem fé, você confia que ela vale esse valor. Por quê? Porque foi emitido pelo governo. Então, o dinheiro que a gente tem hoje é emitido pelo governo, é controlado, né, pelo Banco Central e o governo que vai falar quanto que vale esse negócio. Resumindo, é o governo que controla totalmente o nosso dinheiro e que emite ele. Agora vamos analisar aqui rapidinho a história dos bancos. Por que existe banco? Quem que criou? Quando é que surgiu esse negócio? Como eu falei, antigamente a gente fazia, as pessoas, né, faziam as transações por meio de troca, de animal, de sal. E desde sempre, a maioria das pessoas gostava de acumular bens. Então, naquela época, os mais ricos eram as pessoas que tinham mais cabeça de gado. Depois as pessoas que tinham mais sal, depois as pessoas que tinham mais moeda, metal. Só que é complicado você acumular um monte de moeda e guardar na sua própria casa. Igual hoje. Pensa hoje. Você acharia seguro ter R$1 milhão em dinheiro dentro da sua casa? E o medo de ser roubado? E essa era uma preocupação de antigamente também. Então, lá atrás, na época da Mesopotâmia, 4, 5 mil anos aí atrás, começaram a surgir pessoas que guardavam as moedas, os bens dos outros para a pessoa se sentir mais segura. E já naquela época, tinha gente que começou não só a guardar o dinheiro dos outros, mas também a emprestar dinheiro para os outros, cobrando juros. Eu te empresto 100 moedas, mas depois você me devolve 110. Isso aí, galera, é comum desde que o mundo é mundo, tá? Foi naquela época que surgiram, por exemplo, o cheque, talão de cheque. Quem é mais velho vai lembrar. Imagina que não tinha avião, não tinha carro, e você tinha que fazer uma viagem de 200 km a pé. Em vez de você levar um monte de moeda na mochila, correndo o risco de ser assaltado, você chegava num cara, deixava lá as 200 moedas, ele te dava um pedaço de papel assinado, aí você viajava só com esse papel, e lá no teu destino, você trocava o papel pelas 200 moedas. E aí, esses comerciantes, né, e cambista, que a gente que faz troca, né, foram crescendo, criando um espaço físico, tipo uma loja, para fazer as trocas, e aí surgiram os bancos. E cada vez mais os bancos cresceram e se tornaram o lugar onde todo mundo guardava o dinheiro, inclusive o governo. Hoje, por exemplo, o governo emite dinheiro no Banco Central e de lá ele manda o dinheiro para outros bancos, para fazer o dinheiro circular e entrar na economia. E ao longo da história, os bancos começaram a ganhar muito dinheiro por causa dos empréstimos, dos juros, dos serviços que eles ofereciam, que nem é hoje, né? E como muitos países ao longo da história toda entraram em guerra, e guerra é um negócio que custa caro pra caramba, bilhões, trilhões, os próprios governos dos países ficavam sem dinheiro para custear a guerra, e para resolver isso, eles começaram a usar o dinheiro dos bancos para custear a guerra que eles faziam. E em troca eles davam benefício para os bancos. E foi assim que surgiu uma parceria, uma aliança entre os bancos e o governo, entre os bancos e o Estado. O banco precisa do governo e o governo precisa dos bancos. E é esse cenário que o mundo vive hoje. O governo é quem emite o dinheiro e os bancos são totalmente aliados ao governo em troca de benefícios. E aqui a gente entra no terceiro ponto da nossa aula. De quem é o dinheiro que a gente tem? Há muito tempo, há séculos, a gente tem o costume de guardar o dinheiro no banco, porque é mais seguro e ninguém tem coragem de deixar valor muito alto dentro de casa, com a violência que tem, roubo e tal. Então hoje, todo o nosso dinheiro fica no banco. Só que quando o nosso dinheiro fica no banco, a gente chama isso de centralização, porque o nosso dinheiro está centralizado num lugar só, que é o banco que você tem conta. Isso é uma vantagem por um lado, só que é uma desvantagem, porque se o nosso dinheiro não está com a gente, está lá no banco, você percebe que a gente está na mão dos bancos? E se eles quiserem bloquear o nosso dinheiro, isso vai acontecer você querendo ou não? Vamos pensar num exemplo aqui. Faz de conta que você deixa todo o seu dinheiro no Itaú, no Bradesco, sei lá, e de repente acontece uma treta, um problema grave que faz com que os bancos fechem as portas de todas as agências por 4 dias. Ou então acontece um ataque hacker que derruba todo o sistema financeiro do banco.
Como que você vai fazer para sacar o teu dinheiro? Faz um tempo eu vi o filme Duro de Matar com o Bruce Willis, né, que eu gosto pra caramba, né? É exagerado, mas é muito bom. E se você já assistiu Duro de Matar 4, você vai lembrar que lá no filme um cara doido faz um ataque cibernético que congela todo o sistema bancário e financeiro dos Estados Unidos e ninguém consegue mais movimentar nada. Isso é um negócio que já aconteceu. E inclusive já aconteceu situação em que depois disso o saldo da conta das pessoas estava diferente, tinha sumido dinheiro. Então, quando a gente deixa nosso dinheiro no banco, a gente está deixando nosso dinheiro na mão de uma instituição que é muito boa. Eu não estou falando isso aqui para falar mal de banco, tá? Só estou explicando que o nosso dinheiro fica centralizado lá no banco. O banco faz o que quer. E se de repente eles bloquearem tudo, a gente vai se lascar e ficar sem acesso ao dinheiro que é nosso, mas que tá lá. Por isso que tem umas pessoas, galera, que às vezes é vista como louca e tal, né, exagerada, que não usa banco, que deixa o dinheiro guardado em casa. Eu acho exagerado, mas não deixa de fazer um certo sentido, porque se a pessoa for muito bitolada e tiver muito medo dessas coisas, ela tem medo do banco bloquear o dinheiro dela, tá? Repito, não acho necessário, pode fazer sentido, mas normalmente é exagero de gente que é muito bitolada, que prefere viver no meio do mato, no meio da selva, para não depender de nada nem ninguém. Mas ó, quer ver um exemplo? Que aconteceu na década de 90. Se você tem uns 40 anos aí mais ou menos, ou mais, você deve lembrar do confisco da poupança que aconteceu na época do governo Collor. Naquela época o Brasil estava com uma inflação absurda, o preço das coisas estava subindo pra caramba, tá? Lembrando, inflação é quando o preço das coisas sobe muito e fica muito caro. E para diminuir a inflação, o que a gente tem que fazer? Fazer as pessoas pararem de gastar. Se as pessoas pararem de comprar coisa, os vendedores vão ter que diminuir o preço e aí o preço volta ao normal. Mas como eu vou fazer a pessoa parar de comprar? Foi aí que o governo Collor, né, o Collor era o presidente do Brasil na época, ele teve a incrível ideia de bloquear o dinheiro da conta de todo mundo. Então, em 1990, o governo bloqueou o dinheiro da poupança de todo mundo por 1 ano e meio. Agora, imagina que o seu dinheiro fica bloqueado por 1 ano e meio. Teve muita gente que se lascou, que foi à falência, a empresa quebrou, muita gente ficou desempregada, muita gente morreu e veio uma crise absurda. Por quê? Porque o dinheiro de todo mundo estava no banco e o banco obedece ao que o governo fala. E o governo mandou bloquear. E eles bloquearam e a população toda se lascou. É um exemplo, tá? Que aconteceu faz 40 anos aí, 30 e poucos anos, né? Hoje tem umas leis novas aí que proíbem os bancos e o governo de fazer isso. Mas, meu amigo, na hora da crise, você sabe que o governo faz o que quiser, inclusive mudar a lei que já existe, se for necessário, né? Mas agora, vamos pensar num outro problema que é o seguinte. Imagina que todo o seu dinheiro está num banco, só que de repente o banco quebra e some com o dinheiro de todo mundo. Quem vai devolver o dinheiro? Quem que vai resolver essa bucha? E isso é um negócio que já aconteceu também, há menos de 20 anos, né? E agora a gente vai chegar no quarto tópico dessa aula, que é a aula que você vai começar a entender por quê, quando e como surgiu o Bitcoin. Eu não sei se você já ouviu falar da crise subprime, que foi muito conhecida, né? Também tem gente que chama de crise de 2008. Por volta dos anos 2000 lá nos Estados Unidos, os bancos começaram a emprestar dinheiro para todo mundo porque os juros estavam muito baixos. Se os juros estão muito baixos, todo mundo tem mais facilidade para fazer empréstimo, financiamento. Quando os juros estão altos, as pessoas fazem menos empréstimo. Mas quando o juros está baixo, todo mundo corre para o banco para pedir esse serviço aí, principalmente empréstimo e financiamento de casa, de carro ou do que quer que seja. Porque a hora é boa, os juros estão baixos, beleza. Só que os bancos dos Estados Unidos começaram a emprestar dinheiro para muita gente. Para gente rica, mas também para gente pobre. Para gente que estava lascada, para gente caloteira, para gente que estava com o score baixo. Os bancos, meteu no louco lá e começaram a liberar financiamento imobiliário para todo mundo. Você sabe que hoje, quando você vai num banco fazer um empréstimo ou um financiamento, o banco vai fazer toda uma análise para ver se você tem dinheiro, se você tem salário. Só que lá nos anos 2000, os bancos dos Estados Unidos nem aí baixaram a régua e começaram a liberar geral empréstimo e financiamento até para quem não tinha condição de pagar. O nome subprime é um nome que eles dão para empréstimo feito para pessoa mais pobre, para pessoa que está lascada, simplificando, né? E os bancos começaram a crescer os olhos e pensar, bora,
Vamos emprestar. Vamos dar dinheiro para essa galera aí com juro baixo, porque quanto mais gente pegar um empréstimo, mais a gente vai ter lucro, porque o banco sempre tem lucro com o empréstimo. E eles começaram a fazer um monte de promoção, tipo, cara, pega empréstimo agora, com parcela bem pequena, que vai aumentar ao longo do tempo. Lá na frente a tua vida vai estar melhor, e aí você consegue pagar as parcelas mais altas. Só que agora você vai pagar só um pouquinho. E as famílias foram lá e começaram a fazer esse monte de empréstimo e financiamento. Só que com o tempo passando, os juros dos Estados Unidos começaram a subir, que nem acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a cada 45 dias, o Banco Central decide se vai subir ou se vai descer os juros, a taxa Selic. Às vezes sobe, às vezes desce. Lá nos Estados Unidos, os juros começaram a subir. E aí lascou, porque a parcela dos empréstimos e financiamento começou a subir pra caramba. O povo não tinha como pagar, começaram a ficar devendo, o banco não recebeu o dinheiro que tinha para resolver e começou a dar uma treta absurda lá, porque quando as pessoas foram no banco para sacar o dinheiro delas, cadê o dinheiro? Não tinha. E isso deu a origem a um outro problema que eu vou explicar aqui, chamado corrida bancária. Calma que a gente já vai chegar no Bitcoin, tá? Esse aqui é o último tópico antes do Bitcoin, tá? Por quê? Porque o Bitcoin surgiu justamente em 2008, o ano dessa crise do caramba que acabou com a vida de muita gente do mundo todo. Mas vamos lá, para entender o que é corrida bancária, você tem que entender o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta. Faz de conta que você vai lá no banco, Nubank, e bota 50 mil na poupança. Você acha que o Nubank deixa aquele dinheiro lá parado para quando você quiser sacar? Todo dinheiro que entra num banco, seja Nubank, Inter, C6, Minha Avó Bank, qualquer banco, o banco vai usar aquele dinheiro que você depositou lá para fazer outra coisa. Então, por exemplo, quando eu invisto 10 mil reais num CDB do Banco Inter, Banco Master não, em vez de deixar o dinheiro lá parado, o Banco Inter vai usar esses 10 mil para fazer alguma outra coisa, um empréstimo para um cliente, um financiamento para alguém. Banco nunca deixa dinheiro parado. Só que aí pensa comigo, imagina que hoje o total de dinheiro dos clientes do Itaú seja de 1 trilhão de reais. Você acha que se todos os clientes forem na agência sacar essa grana, o banco vai ter tudo isso de dinheiro lá? Nem a pau. Por quê? Porque o dinheiro que os clientes depositaram lá está sendo usado para outra coisa. O banco faz empréstimo e outras coisas com outros clientes. Agora, vamos voltar para a crise subprime. Lembra que eu falei que os bancos emprestaram dinheiro para todo mundo, só que as pessoas não pagaram? Aí alguém começou a pensar, cara, eu vou correr lá no banco para sacar meu dinheiro porque eu tenho medo do banco quebrar. Só que não foi uma pessoa só que pensou isso. Todos os norte-americanos, milhões de pessoas, foram correndo para o banco para tirar o dinheiro de lá, antes que a crise aumentasse. E eu te pergunto, o banco tinha esse dinheiro para o pessoal sacar? Não. Por quê? Porque o dinheiro dos clientes foi usado para emprestar dinheiro para essa galera. E aí começou um negócio complicado que é corrida bancária, que é quando todo mundo corre por banco, corrida, para sacar. Só que se 1000 pessoas fizerem isso, beleza. Mas se milhões de pessoas fizerem isso, ferrou, porque não vai ter dinheiro disponível para todo mundo. E aí aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil na década de 90. Milhões de pessoas foram sacar dinheiro no banco, só que não conseguiram, e isso gerou uma crise absurda. Milhares de pessoas morreram, ficaram desempregadas, milhares de empresas quebraram, porque até o dinheiro das empresas não estavam conseguindo sacar, não tinha como pagar funcionário. Pra você ter uma noção, a crise foi tão ruim que afetou o planeta Terra inteiro. Por quê? Porque milhões de pessoas e de empresas do mundo todo tinham dinheiro nos Estados Unidos. Até a Bolsa de Valores foi afetada e teve uma queda de, acho que, se não me engano, foi 50%, eu acho que caiu, né? Até o dinheiro de quem tinha grana investida caiu pela metade. Imagina o desespero. E aí, esse cenário caótico, vários bancos dos Estados Unidos quebrando, inclusive um bancão enorme lá chamado Lehman Brothers, que era um dos 5 maiores bancos, tipo um Itaú, tipo um Bradesco de lá, quebrou. Então a crise foi brava, o país se lascou, o povo ficou sem dinheiro, e o que o governo pode fazer para resolver uma situação dessa? Ajudar as pessoas? Não, não. O governo dos Estados Unidos ajudou os bancos. O governo dos Estados Unidos usou mais de 1 trilhão de reais
para ajudar os bancos a não quebrarem. Só que quando muito dinheiro é injetado na economia, aumenta a inflação. Aí o preço das coisas começou a subir, só que o povo estava sem dinheiro, então muita gente foi parar nas ruas, empresários quebraram, as pessoas, sabe, teve gente que virou morador de rua, galera, muitos. E por quê? Porque os bancos, presta atenção nisso, bancos fizeram uma burrice, a população se lascou, as pessoas ficaram sem casa, porque tiveram que devolver os imóveis que tinham financiado, e ficou sem o dinheiro que estava nos bancos. As empresas quebraram, milhões de pessoas ficaram desempregadas e no final o governo ajudou quem? Os bancos. Por quê? Porque eles têm essa parceria. O governo usou dinheiro de imposto, dinheiro da população, para ajudar o banco. E no final quem se lascou? A população. E isso fez as pessoas perderem muito a confiança nos bancos e no governo. Porque no final das contas, numa situação como essa, ninguém foi preso. E tanto o governo quanto os bancos só quiseram resolver o problema para eles. E foi nessa hora que surgiu o nosso querido e famoso Bitcoin. Imagina o contexto da época. Todo mundo mal, irritado, sem confiança no sistema, os bancos falharam, o governo falhou, só que o povo estava de mãos atadas porque não tinha o que fazer. A confiança no sistema financeiro quebrou, caiu totalmente. E aí que uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto, até hoje não se sabe se é um homem, se é uma mulher, se é uma empresa, mas alguém genial chamado Satoshi Nakamoto, ele chegou a essa conclusão. Primeiro, nosso dinheiro fica no banco e é o banco que controla. Segundo, se o banco quebrar, a gente se ferra. Terceiro, os bancos são controlados pelo governo e se o governo fizer algo errado, ou se os bancos fizerem algo errado, o governo vai ajudar os bancos, não a população. Quarto, nosso dinheiro é inflacionário, ou seja, quanto mais dinheiro for emitido, mais o preço das coisas vai aumentar, prejudicando a população. Quinto, quando veio uma crise, o governo imprime mais dinheiro, só que isso aumenta a inflação, aumenta o preço das coisas, a população perde o poder de compra, porque tudo ficou muito mais caro, e não consegue comprar mais nada. Ou seja, Satoshi Nakamoto pensou, a gente está totalmente nas mãos do governo e dos bancos. E aí ele pensou, e se eu criasse uma moeda que não pertence a nenhum banco, que não é controlado por nenhum governo, não é centralizada, não pudesse ser criada à torta e à direita, e cada pessoa pudesse fazer a sua própria custódia, ou seja, cada pessoa pudesse guardar a sua própria moeda num lugar que só ela tem acesso em vez de deixar num banco? E se eu criasse uma moeda que não pertence a nenhum país, mas fosse uma moeda global que é aceita igualmente em qualquer lugar do planeta? E foi assim que o desgramado criou o Bitcoin. Mas não é simplesmente um negócio qualquer. É um bagulho altamente tecnológico que milhares de pessoas extremamente inteligentes já tinham quebrado a cabeça antes para tentar fazer, mas não conseguiram fazer de uma forma que funcionasse. Mas em 2008, esse Satoshi Nakamoto conseguiu criar. Ele criou o Bitcoin. E aqui eu não vou entrar na parte técnica, tá? Mesmo porque eu não sou especialista na parte técnica. Eu já li livros, já conversei com gente que é especialista nisso no meu programa Pobre Show, tá? Mas não é muito a minha praia, porque esse negócio de tecnologia não é o meu forte. Mas, lá em 2008, o Satoshi Nakamoto, ele lançou na internet os detalhes dessa nova plataforma que ele criou, chamada blockchain e de Bitcoin. Tô simplificando aqui, tá? Criar um negócio desse é muito difícil, desafiador. Como que você vai criar uma moeda que não é controlada pelo governo e não fica em nenhum banco, mas ao mesmo tempo ela é virtual e digital? Se não fica num banco, onde é que vai ficar? Se ela é digital, não dá para guardar, não dá para pegar. E aí que ele começou a criar a blockchain, que é como se fosse uma plataforma gigantesca, que é totalmente confiável, transparente, é como se fosse uma plataforma digital que não tem como burlar, não tem como fazer golpe, não tem como roubar e não tem como ser controlada por ninguém, a não ser pelo dono dos próprios ativos que estiverem lá. Então, o Bitcoin é uma moeda digital que não pertence a nenhum banco, não fica em nenhum banco, não está atrelada a nenhum governo e não pode ser controlada ou bloqueada por nenhuma pessoa, a não ser o dono do Bitcoin. E por isso é uma moeda descentralizada, ou seja, ela não fica centralizada num banco ou instituição. Só o dono da moeda tem acesso e controle a ela. E isso tudo acontece por meio dessa plataforma blockchain, que é um negócio tecnológico que está mudando o mundo. Hoje o Bitcoin
é chamado de ouro digital. E eu acho uma boa comparação, tá? Pensa no ouro. Ouro é um metal precioso, que é super valioso, desde sempre, ele vale cada vez mais, e você pode guardar o seu próprio ouro na sua casa. Não precisa deixar no banco ou em outro lugar, é teu. Outra característica do ouro é que ele não pode ser criado. O ouro é feito pela natureza, e o que as pessoas podem fazer é minerar, né? Cavar a terra para ver se acham ouro. Então, o ouro é um ativo escasso porque ele não é infinito. Diferente do dinheiro, que pode ser impresso pelo governo, o ouro não pode, porque ele é um ativo limitado que não tem como ser produzido. Ele tem algumas características parecidas com o Bitcoin. A única diferença é que o Bitcoin, ele é um ativo digital, virtual, não tem como eu pegar, né? E ele também não pode ser falsificado. O ouro pode ser falsificado, diamante também pode ser falsificado. O Bitcoin não tem como ser alterado. E assim como o ouro é escasso, não é infinito, não pode ser produzido pelo governo, o Bitcoin também não. Porque quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin lá atrás, ele definiu que só ia ter 21 milhões de unidades de Bitcoin. E quando acabar, já era, não tem como ninguém fazer. E como o Bitcoin é um ativo digital, não tem como cavar, né? Para a gente achar Bitcoin, tem um processo chamado mineração, que é um negócio complexo, mas é interessante. Eu vou tentar explicar toscamente aqui, tá? Lembra que eu falei que o Bitcoin não fica no banco, mas sim numa plataforma chamada blockchain? Beleza. Quem que trabalha nessa blockchain? Tem algum funcionário? Tem alguém que faz as transações para eu poder mandar meu Bitcoin de uma pessoa para outra? Tem. E esse é o trabalho dos mineradores. Então, cada vez que você quer fazer alguma transação de criptomoeda na blockchain, alguma pessoa tem que fazer um monte de cálculo matemático, conferir as transações e criar um bloco de informações que vai se juntar a outro bloco de informações e vai dar origem à transação. Por isso que blockchain, né, tem esse nome porque chama cadeia de blocos. A pessoa que faz isso, que é um negócio complexo, ela chama minerador. E cada vez que ela conclui esses cálculos, né, esse monte de transação aí tal, matemática e tal, ele ganha uma recompensa que é paga em real? Não, dólar, não, Bitcoin. E é assim que os 21 milhões de Bitcoins que existem vão sendo trazidos à realidade. Aí o minerador pode ficar com o Bitcoin para ele ou ele pode vender em troca de dinheiro. E o legal é que a blockchain, ela é infraudável. Não sei nem se tem essa palavra, né? Mas não dá para fraudar, porque ela funciona que nem um livro caixa, um livro público, onde ficam registradas todas as transações e não tem como você fraudar, adulterar, apagar, alterar ela, tá? Duda, é parecida com o Pix? Não, porque o Pix é uma transferência controlada pelo banco, de um dinheiro que está no banco e que é fiscalizado e controlado pelo governo. Já o Bitcoin é um negócio que só você tem acesso e pode guardar na sua carteira. Aí você pode transferir para mim, eu posso transferir para você, sem nenhum intermediário. 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o mundo todo. Então se eu acordar 3h30 da madrugada num domingo e resolvi mandar Bitcoin para alguém que está lá na Indonésia, eu consigo fazer e o valor vai chegar lá em segundos. Outra vantagem é que o Bitcoin é uma moeda global, então em qualquer país que você for do mundo, você pode fazer compra usando ele. No ano passado, eu fiz várias viagens ainda, fui para Espanha, para Portugal, para Califórnia, para Dubai. Em todos esses lugares, eu conseguia comprar qualquer coisa pagando com Bitcoin. E uma coisa legal aqui é a gente analisar como ao longo da história o dinheiro sempre foi mudando. Era escambo, depois veio o sal, depois veio o gado, depois veio o metal, depois veio a moeda, depois veio o papel. Agora a tecnologia está mudando tudo de novo. A gente está num momento de transição da história mundial e que está se deixando de usar papel porque tudo é digital. E como os bancos e os governos já perceberam isso, agora os países estão querendo digitalizar o dinheiro, criando o Drex, que vai ser o real digital, para que os bancos e governos continuem controlando a nossa vida, mesmo quando não tiver mais papel e moeda. Só que o Drex, por mais que seja um ativo digital, é centralizado, vai ser emitido, controlado pelo governo, e com o Drex o governo pode ter um controle maior ainda sobre o que a gente faz, porque eles vão saber absolutamente tudo o que a gente faz com qualquer centavo que a gente usar. Tem vídeo aqui no canal, tá? Sobre o Drex, mas é mais uma tentativa de imitar os benefícios da criptomoeda, sendo rápido, sendo digital, só que com duas diferenças fundamentais. Primeira,
vai ser emitida pelo governo, e segunda, vai ser centralizado, controlado pelo governo, para você sempre continuar refém dos bancos e do governo. Agora vamos falar sobre o valor do Bitcoin. De 2008 para cá, o Bitcoin não para de crescer, e por mais que muita gente ainda pense que é modinha, já se passaram aí, vai fazer 20 anos daqui a pouco, e ele é cada vez mais importante e relevante, tanto que hoje tem funcionário que recebe o pagamento em Bitcoin. Hoje dá para você comprar o que você quiser usando Bitcoin no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. Hoje tem país que já adotou o Bitcoin como moeda oficial. Hoje o governo dos Estados Unidos, da China, do Brasil, o governo está montando uma reserva de Bitcoin para o país. Hoje a Microsoft, a PayPal, o AT&T, Starbucks e trocentas mil outras empresas já aceitam pagamento com Bitcoin e ele não para de crescer. Lá atrás, em 2008, ele valia menos que 1 centavo. Só que agora, no final do ano passado, ele bateu o recorde e cada Bitcoin estava valendo quase 700 mil reais. Só que ele oscila, porque ele é um investimento de renda variável. E toda renda variável, Bitcoin, dólar, ouro, ações, fundo imobiliário, o que quer que seja, tem altas e baixas de acordo com os movimentos do mercado. Então, o Bitcoin tem uma relação muito grande com aquele negócio da oferta e da demanda. Se tem muita gente querendo e falando dele, o preço dele sobe. Se tem muita gente com medo e vendendo, o preço dele cai. Igual o mercado de ações, bolsa de valores e tal. Só que, mesmo tendo altas e baixas, se a gente for olhar o gráfico, as altas e baixas as altas são sempre maiores que as quedas. É igual o ouro. O ouro também tem alta e baixa, mas você vai ver o gráfico, ele está sempre numa ascendente. Está sempre valendo cada vez mais. E outra coisa é que, como eu falei, né, assim como o ouro, o Bitcoin não pode ser produzido. Então, quanto mais o tempo passa, diminui a quantidade de Bitcoin disponível. Lembra que eu falei que vai ter, né, 21 milhões de unidades de Bitcoin no mundo? Sabe quantos já foram minerados? 20 milhões. Ou seja, dos 21 milhões de Bitcoin, só tem mais 1 milhão que pode ser minerado. E quanto mais raro ele vai ficando, mais valioso ele pode se tornar. Eu sempre uso o exemplo do ouro e da areia da praia. Por que a areia da praia é tão barata e o ouro é tão caro? Porque a areia tem bilhões de toneladas. Agora o ouro só tem um pouquinho. E quanto mais ele for acabando, mais valioso ele vai ficar. Outro exemplo que eu posso dar. Já ouviu aquele ditado? Quem tem terra não erra? Eles falam isso por quê? Porque a terra, terreno, é escasso, não é infinito. E quanto menos terreno vai sobrando, mais caro eles vão ficando. Vocês já ouviram um artigo falando de um terreno, acho que é na Barra da Tijuca, foi vendido por 300 milhões de reais o terreno. Por quê? Porque lá não tem mais terreno. Então, quanto menor a quantidade de algo, mais o valor dele pode subir. Quanto mais escasso, quanto mais raro, quanto menos tem, mais caro e valioso ele pode se tornar. Aí outra coisa que eu quero falar é sobre a utilidade do Bitcoin. Assim como você pode comprar o Bitcoin para investir, esperando que ele valorize e multiplique o valor, você pode usar ele como uma forma de pagamento. Se você quiser uma alternativa ao real, ao dólar, né? Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando eu indo no mercadinho que tem aqui na rua de trás, eu comprei um cacho de banana e 1 litro de leite e paguei com Bitcoin. Então, você tem basicamente 3 formas, vai colocar aqui, de usar o Bitcoin. Primeira, vendo ele como um investimento. Eu vou comprar ele hoje, que está valendo 500 mil, na expectativa de que daqui a alguns anos ele vai valer 1 milhão. Beleza? A segunda é ter Bitcoin como forma de pagamento. Por quê? Porque hoje você consegue comprar coisa pagando com Bitcoin. Você pode ir no cinema pagando com Bitcoin. E a terceira é usando o Bitcoin como reserva de valor. Nem todo mundo vê o Bitcoin como reserva de valor, mas, resumindo, o que é uma reserva de valor? É quando você quer ter algum bem, algum ativo, pode ser ouro, imóvel, Bitcoin, qualquer coisa que não seja em dinheiro, em real. Tem muita gente que gosta de ter Bitcoin pensando que se um dia tiver uma crise braba aqui no Brasil, mais do que já está tendo, né? E o nosso real desvalorizar mais do que já está desvalorizando, pelo menos eu vou ter uma parte do meu patrimônio em Bitcoin, que é uma moeda que não se abala por causa dos problemas de política brasileira, Lula, Bolsonaro, Dilma. Bitcoin é uma moeda global, não tem interferência por causa disso. Aí beleza, o Bitcoin surgiu em 2008, foi a primeira cripto, até hoje é a maior, a mais forte, a mais relevante, a mais usada, a mais valiosa criptomoeda do planeta. Só que com o tempo começaram a surgir outras criptos. Eu não vou falar sobre isso muito aqui porque tem outros vídeos explicando aqui no canal, tá?
Mas depois do Bitcoin, vieram outras criptos, como Ethereum, Solana, BNB, fortes e relevantes, mas também surgiram criptomoeda meio inútil, que não serve para nada. Então hoje, além do Bitcoin, a gente tem as altcoins, shitcoin, memecoin, stablecoin, e tem vários tipos de criptomoeda, tá? Aqui no canal tem vídeo explicando sobre cada uma delas, mas a mais forte, a principal, é o Bitcoin. Mas aí você pergunta, Duda, como é que eu faço para comprar Bitcoin se ela não é vendida em banco? No começo não era, hoje é. Olha que interessante. Lembra que eu falei que as criptomoedas foram criadas justamente para a gente não ser refém do banco? Beleza. Os bancos odiavam a criptomoeda. Eles tinham um discurso falando que criptomoeda era golpe, que era armadilha, que era pirâmide, que era modinha. Nenhum banco oferecia criptomoeda. Só que com o tempo, os bancos perceberam que o Bitcoin não para de crescer e que muita gente estava começando a usar criptomoeda, né? E aí eles fizeram o quê? Mudaram o discurso. Hoje, os mesmos bancos que metiam pau em criptomoeda, hoje estão vendendo criptomoeda lá dentro. E isso só prova que criptomoeda não é modinha, mas é um negócio sério que veio para substituir o dinheiro. Hoje, o Nubank, o Inter, o Itaú, praticamente todo banco oferece criptomoeda. E não só oferece, mas compra, tá? Para quem não sabe, o Banco do Brasil é um dos maiores investidores institucionais do ETF de Bitcoin. Tem milhões de reais em Bitcoin investido. E eu estou falando do Banco do Brasil. Tá? E tem gente que ainda acha que Bitcoin é modinha, que é esquema pirâmide, né? Enfim, as criptomoedas não foram feitas para ser comprada em banco. Então lá no começo, as pessoas compravam criptomoeda uma das outras. Pagavam um valor para a pessoa que tinha Bitcoin e a pessoa transferia para a carteira dela um pouco de Bitcoin. Só que como esse mundo começou a crescer, surgiram as chamadas exchanges, que são corretoras de criptomoeda. É um lugar que reúne clientes que querem comprar e vender criptomoeda. E a Binance, que é a empresa que eu tenho parceria desde 2021, é a maior corretora de criptomoeda do mundo. Então lá você vai encontrar mais de 400 criptomoedas que podem ser vendidas ou compradas para mais de 300 milhões de clientes do mundo todo, que tem conta na Binance, tá? A Binance é a maior, é considerada uma das mais seguras. Então lá você pode comprar e vender, ou você pode também manter, guardar suas criptomoedas lá para fazer o que quiser. Hoje tem centenas ou milhares de corretoras de cripto, né? E só para você ter uma noção, mais de 50% do Bitcoin do mundo passa pela Binance. Ela tem um volume 8 vezes maior que a segunda corretora maior do mundo. Por isso que ela é considerada a maior e a melhor corretora para você comprar e vender cripto. Mas Duda, você não falou que as criptomoedas eram um negócio descentralizado, que não ficava guardado em nenhum governo, banco ou empresa? Falei. E é por isso que existem as carteiras de criptomoeda, que são tipo um pendrive, que nem esse que eu vou deixar na tela aí, onde você pode mandar suas criptomoedas para lá e fazer a sua própria custódia. Então, em vez de deixar suas criptos num banco ou numa corretora, você manda para a tua carteira e lá você vai ter acesso só você. A Binance, por exemplo, é uma corretora que te dá total liberdade para fazer o que você quiser com suas criptos. Então, por mais que você tenha conta na Binance e compre e venda por lá, você tem liberdade para tirar as criptos da Binance e mandar para sua carteira. E isso é uma coisa que os bancos não permitem. Por quê? Porque o banco quer ter você controlado. Para isso existiu as cripto. Eu fico louco quando tem gente que fala que compra criptomoeda em banco, tá? Mas enfim, eu tenho uma grana na minha conta da Binance, mas a maior parte das minhas criptos não tá na Binance, tá na minha carteira da Ledger. Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. E assim, eu sou 100% responsável pelas minhas criptos. Só eu tenho acesso, só eu posso fazer o que eu quiser com elas, a hora que eu quiser. Eu deixo uma parte na Binance, porque a Binance é uma das corretoras mais seguras do mundo e tem vantagens de deixar lá, tá? Você pode deixar na Binance. Você vai ter duas opções. Comprar Bitcoin e outras criptos pela Binance e deixar elas lá, ou você pode comprar as criptos pela Binance, porque as taxas são melhores, vai pagar mais barato, só que depois você envia para sua carteira para só você ter as suas chaves de segurança e você fazer a tua custódia. Isso é o ideal. Só que você tem que lembrar que
se você enviar suas criptomoedas para uma carteira que só você tem acesso e você esquecer a senha, já era. Você não quis cuidar sozinho da sua cripto? Se você perder a sua senha, não tem como recuperar. Não tem um botãozinho, esqueci a senha, ai, vou ligar pro gerente. Não tem gerente. Você não quis você guardar sozinho? Então a responsabilidade é toda tua. É o ideal, deixar numa carteira. Mas só é bom você fazer isso se você é organizado, se você não é aquele tipo de pessoa que vive esquecendo as senhas. Por isso que tem muita gente que ainda prefere deixar as criptomoedas na Binance. Se você quiser investir em cripto e achar que esse tipo de investimento está de acordo com o seu perfil de investidor, eu vou mostrar passo a passo aqui como você faz para investir e comprar essas criptomoedas, tá? Só lembra que cripto é um investimento de renda variável e pode ter perdas e lucros, então vê se é para você mesmo o negócio aqui e é para você ter só uma parte do seu patrimônio lá, tá? Para começar, galera, você tem que abrir conta na Binance. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado aqui também. A Binance é a maior e melhor corretora de criptomoedas do mundo e se você abrir a tua conta pelo link que eu vou deixar aqui, você vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. Depois que você abrir o aplicativo e tal, você vai vir aqui nesse botãozinho amarelo em cima e ver se aqui embaixo está escrito Binance Lite. Se tiver escrito Binance Pro, clica nele para o seu aplicativo ficar igual ao meu. Aí você vai ter que mandar dinheiro para a Binance primeiro para você poder comprar as cripto. Então você vai clicar aqui em depositar, BRL, que é a abreviação do real brasileiro. Vai deixar aqui em transferência Pix, que não tem taxa nenhuma. Vai escolher o valor que você vai mandar para a Binance. Vou colocar aqui, por exemplo, R$200. Continuar. Ele vai gerar um código Pix que eu vou copiar. Vou lá no meu banco, pode ser Bradesco, Itaú, Nubank, sei lá onde é que você tem conta. Você vai copiar esse código Pix e vai mandar a grana para cá. Depois de alguns minutos, o valor vai cair aqui na tua conta e aí você vai poder comprar a criptomoeda. Como que você faz isso? Você vai clicar aqui, ó, em Trade. E aí você, tá vendo aqui onde está escrito USDT/BRL? Você vai clicar aqui para escolher a cripto que você vai querer comprar. Aí aqui, tá vendo que aqui em cima tem uma aba escrito BRL? Clica nela que já vão aparecer todas as criptomoedas que eu posso comprar usando direto o meu saldo de reais. Então aqui ó, tem a ADA, tem a BNB, Bitcoin, Doge, Ethereum, Link, tem a Solana, XRP, enfim, tem um monte de cripto aqui. O princípio para você comprar qualquer uma vai ser o mesmo. Você vai clicar nela, vamos escolher aqui ó, por exemplo, vai, Bitcoin. Cliquei. Vou deixar aqui no verdinho comprar, aqui no meio vou deixar ordem a mercado. Aí aqui embaixo aparece o saldo que eu tenho. Tá vendo que eu tenho R$140? Vai aparecer o teu saldo em reais, que é o que você acabou de mandar para a Binance. Aí eu vou arrastar esse negocinho aqui, ó, para falar quantos reais eu quero comprar em Bitcoin. Ah, eu quero comprar R$80. 78, vai. Vou clicar em comprar. Pronto, já está comprada. Ah, e se eu quiser comprar outra? Faz o mesmo princípio. Eu vou clicar aqui onde está o par aqui pretinho. Vou escolher outra criptomoeda, vai, agora eu vou comprar Solana, só o BRL. Ó, eu ainda tenho R$64, comprar, ordem a mercado, arrastei aqui, vou comprar tudo, R$64 em Solana. Comprar, pronto, já está comprado. Agora, onde é que eu vou ver o meu saldo? É só clicar aqui embaixo em ativos ou carteira. Cliquei aqui e vão aparecer todas as criptomoedas que você tem. Inclusive as que você acabou de comprar. Eu tenho Bitcoin, BNB, Solana, XRP, ENA, PEP, Doge, Pendle, Ethereum, Link. Tem um monte. E é assim que você consegue comprar suas criptomoedas na Binance. E é isso, galera! Ó, ficou longa essa aula, eu tô suando aqui, galera. Ó, tentei fazer uma aula completa explicando pra você entender tudo. A história do dinheiro, dos bancos, do Bitcoin. Pra você entender por que o Bitcoin foi criado. Tá? Aqui no canal tem centenas de aulas sobre criptomoeda para você se aprofundar mais, então eu vou deixar aqui na tela algumas delas, tá? Aqui tem um aulão sobre criptomoeda, aqui tem um aulão sobre o aplicativo da Binance, aqui tem um aulão sobre por que as criptomoedas podem te dar uma grana e aqui é uma aula onde eu explico como funcionam as carteiras de criptomoeda, beleza? Tamo junto, galera!